Amém, queridos. A paz do Senhor mais uma vez. Paz do Senhor Jesus, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas. Jesus está falando em Lucas hoje, né? Lucas 1, Lucas 8, agora é Lucas 12. Glória a Deus. Queridos, eu não sei vocês, mas eu acredito que eu não vou naufragar, não. Não é por mais nada, não. É só porque ele está no barco. Aleluias. Segura essa palavra, querido, que foi cantada aqui nesta noite, porque é ela que nos faz prosseguir. O Senhor está conosco. Ele está no barco, não perdeu o controle de nada. Aleluia. Aleluia. Lucas 12. Vamos ler os versos 54 a 56. Na minha Bíblia tem um título, A Interpretação dos Tempos. E Lucas 12, 54 diz assim: E dizia também à multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma. E assim sucede. E aí lá vem Jesus, né? Hipócritas. Se sabeis distinguir a face da terra e do céu, como não distinguis este tempo? Só esses 3 versículos da palavra do Senhor, você pode tomar seu assento, glorificando a Deus. Aleluia. Queridos, Jesus estava mais uma vez cercado pelas multidões. E Lucas 12, ele é um capítulo extenso, se a gente for observar. Jesus, ele estava ali ensinando aquele povo com várias palavras. Jesus fala sobre as preocupações da vida, profere algumas palavras, né, sobre a necessidade de nós sermos vigilantes em relação aos últimos dias. Ele fala também sobre a dificuldade do seguidor de Jesus, que ele fala assim, olha gente, eu não vim, vocês pensam que eu vim trazer paz, mas vai ser difícil me seguir, vai ter momentos que vai ter conflito até mesmo dentro de casa, e Jesus estava ali naquele ensinamento, e quando ele se refere aos tempos, ao tempo que todas essas coisas, características dos últimos dias aconteceriam, Jesus vem com esses versos que nós acabamos de ler. Ele fala assim, gente, vocês sabem discernir os tempos. Vocês sabem, vocês olham para o céu, vocês sabem dizer, sabem avaliar se vai chover ou não. Vocês sentem um vento, vindo ali do sul. Vocês sabem dizer, não, olha, não vai chover não, vai ter calma, então a gente pode, até pegar nossas embarcações e ir ao mar. Como é que vocês ficam me perguntando quando é que vai ser essas coisas do fim? Porque vocês sabem discernir os tempos. Vocês sabem. E sabe, queridos, a história, a nossa vida, ela é feita de ciclos. Ela é feita de tempos, não é verdade? Quando a gente estuda história na escola, vamos voltar lá com nossos dias de estudante. A gente não aprendeu lá que tinha a história antiga, tinha a idade antiga, a idade média, a idade moderna, a idade contemporânea. Ainda tem, quando a gente aprende, ainda tem a pré-história, que é dividida lá em mais uns outros tantos. A história é dividida assim. A gente olha para a palavra de Deus, que conta aqui a história desde a fundação do mundo, não é diferente. Teve uma época que o homem vivia no jardim, não é verdade? Mas aquilo passou. E teve outras épocas, como por exemplo a dos juízes, que somente não haviam reis sobre o povo de Israel, eram apenas os juízes que julgavam o povo. E aí também teve outra fase, que já foi ali dos reis de Israel, e se levantaram vários reis. Não teve outra fase que a gente aprende na palavra do Senhor, que teve o silêncio profético, que não se levantou profeta nenhum em Israel, teve um silêncio ali antes da vinda do Messias. São ciclos. E teve um ciclo também que foi da chegada do Messias. Gente, que anos foram aqueles? 33 anos com o Messias, Deus na
terra. Outro tempo. E nós estamos aqui, vivendo esses que a gente chama de últimos dias. E sabe, gente, quando começou 2020, a Maria Eduarda, minha filha, até fala, assim, ela frequentemente fala, mamãe, a gente estava tão empolgado no culto do Ano Novo, que 2020 ia ser uma nova década, ia começar, e pai, veio a pandemia. Não é verdade, gente? 2020 começou uma nova década, e a gente criou muitas expectativas acerca disso. E a gente não pode negar que as coisas mudaram de 2020 para cá. Um novo tempo começou de 2020 para cá. Quando a pandemia veio, trouxe para nós todo esse cuidado que nós temos que ter com a nossa saúde e tudo mais. Mas se a gente olhar, por exemplo, a forma de trabalhar mudou, não mudou? As pessoas começaram a reavaliar, eu preciso estar no escritório mesmo, eu consigo trabalhar de casa? Eu preciso me deslocar ou não? O quanto que eu preciso, estar presencialmente para fazer essa atividade? E aí a gente viu quantas coisas, que antes não estavam na internet. Vamos olhar para nós mesmos como igreja. A gente fazia transmissão do culto no YouTube? A gente não fazia. E a gente passou a fazer. Os mercados financeiros mudaram. Tem empresas que quebraram e outras ganharam muito dinheiro. É ou não é verdade? Seria ingenuidade nossa a gente acreditar que o dia que decretarem assim, não, olha, gente, a pandemia acabou, a gente acreditar que tudo vai ser igual era antes de 2020. Porque não vai ser, gente. São novos tempos. É uma nova fase. É um novo ciclo. Será que você, como eu, consegue ver nisso tudo que a gente está vivendo uma nova fase desses últimos dias? A gente está vivendo os últimos dias, desde quando Jesus morreu, ressuscitou. A gente está aguardando a vinda dele para buscar a sua igreja. Mas será que você consegue ver mais sinais no dia de hoje do que a gente via antes? Quando a gente olha para os cristãos assim de 30, 40 anos atrás, talvez, quando a pessoa lia lá em Apocalipse, que fala assim, olha, vai se levantar uma besta, vai colocar um sinal, quem não tiver o sinal da besta, não vai conseguir nem comprar, nem vender nada. Talvez as pessoas dessa época, desses anos atrás, 40 anos, aí 30, tivesse alguma dificuldade para imaginar como é que isso poderia acontecer. Mas e a gente hoje? Será que a gente tem dificuldade para imaginar como é que isso pode acontecer? Com a pandemia a gente viu, queridos. A gente aprendeu que quando um governo quer impor uma medida, ele põe, as pessoas obedecem e ponto. Vamos usar máscara. Ok, vamos usar máscara, todo mundo. Estou dando exemplo. Vamos vacinar todo mundo. Agora só vai entrar em tal lugar se tiver a vacina. Não estou fazendo associação com vacina com nada, tá, irmãos? Eu só estou ilustrando aqui o quanto que a gente tem experimentado dias que a gente vê que quando os nossos governantes impõem algo, aquilo acontece. Hoje a gente tem tecnologia, queridos, para fazer pagamento num celular, não tem não? Tem. A gente tem documento no celular? Tem. Tem gente que não sai de casa com mais nada, porque tudo está ali. O quanto que isso pode avançar, queridos? Para estar no pulso ou na testa. E que só vai poder comprar ou vender quem tiver aquele sinal. E sabe, o meu esposo falou assim, e é interessante a gente ver que as coisas, o inimigo, ele é astuto. As coisas dele não são assim, declaradas, mas são sutis. E a gente precisa estar esperto. Porque 2020 chegou, meus queridos, e hoje a gente não vê dificuldade, por exemplo, de encontrar uma pessoa, talvez
naquela época, quando os nossos irmãos antigos, né, de outras décadas, de outras gerações, liam a palavra de Deus, eles pensassem assim, nossa, como é que eu vou achar alguém, né, que uma pessoa não vai poder se esconder? Mas hoje em dia, né, foi um fugitivo que tenha de justiça, passe numa estrada que tenha uma câmera de reconhecimento facial, não é verdade? Não acham fugitivos assim? Hoje a gente não tem tecnologia de geolocalização? Sem falar na inteligência artificial, inteligência de dados que prediz aí um monte de coisa, enfim. O mundo mudou, queridos. E será que a gente tem reconhecido o tempo que a gente está vivendo? Será que a gente tem parado para pensar que tempo é esse que eu estou vivendo? Meus irmãos, discernir o tempo que nós estamos inseridos é tão sério que pode fazer diferença entre a perdição e a salvação, por exemplo. Entre a vida e a morte. Entre a prisão e a liberdade. Porque olha só os contemporâneos de Noé. A terra, naquela época, não tinha pessoas, a iniquidade, diz a palavra de Deus, ela estava assim de uma forma tão intensa, que Deus olhou e falou, não, vou destruir, não tem jeito não. E ele achou um justo, Noé. E ele falou, olha Noé, faz uma arca para ti. Para você e para sua família, faz uma arca, vai ser assim, vai ser assado, deu a diretriz para Noé. Noé estava ligado no que Deus estava falando. E não só recebeu a diretriz, como ele cumpriu, porque isso aí é outro detalhe, não adianta só a gente ouvir a voz de Deus, não, meu irmão, tem que executar, tem que pôr em prática. Noé passou anos construindo aquela arca, não teve uma família que discernisse aquele tempo, que chegasse em Noé, Noé, para que tu está fazendo isso aí? Noé, como é que é? Vem animal, vem casal, vem os animais assim, tudo de dois em dois, todo mundo vai entrar aí. Gente, só aquela cena dos animais entrando na arca já era para causar escândalo daquele povo. Como é que, né? Os animais tudo de pazinho ali entrando. Se tivesse uma família sequer, vocês acreditam que se tivesse uma família sequer que tivesse entendido a mensagem daquele tempo, a gente não teria aqui registrado na palavra de Deus, e a família do fulano, vendo Noé construir a arca, se arrependeu, e também entrou na arca, porque tinha lugar na arca para todo mundo que quisesse. Aquele povo não soube discernir o tempo. E da mesma forma, a palavra da salvação está sendo pregada, está sendo ministrada, e as pessoas, meus irmãos, as pessoas não estão se ligando que um dia a porta da arca vai fechar. Um dia a porta da arca vai fechar, e se você pode entrar pela porta da salvação hoje, entre hoje. Aleluias! Minha gente, o que dizer dos fariseus? Ali foi feio, viu? Homens entendidos, estudiosos da palavra, estavam esperando o Messias na frente deles, e eles não souberam reconhecer o Messias. O Messias que eles tanto esperavam, eles criaram aqui com aquela religiosidade deles, tantos estereótipos de que é um rei, o rei poderoso, que não sei o quê, não conseguiram reconhecer no nosso carpinteiro nazareno, o Messias, aquele que veio dar sua vida em favor de nós. Precisamos de saber discernir o tempo. Qual é o tempo que a gente está vivendo? Deus usa os seus profetas para nos alertar, queridos. Quantos profetas o Senhor levantou para falar do cativeiro babilônico, para falar... Lembro que a palavra de Oséias, né, assim como a de Amós, aqueles profetas estavam ali falando, gente, olha aqui, nós não podemos ficar assim não, nós não podemos ficar corrompidos, nós estamos desviados do caminho do Senhor. Oséias fala assim, vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos sarar. Prossigamos e prossigamos, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aquele povo indiferente,
Isso quando não chamava, não, esse profeta aqui não tem uma palavra boa, chama aquele outro que ele profetiza o que eu gosto de ouvir. Minha irmã, misericórdia mesmo da irmã Leila. Porque isso aconteceu também ali com Micaías, com Acabe, com Josafá. Né? Os reis estavam indo à guerra. Não, aí Josafá, não, vamos ouvir os profetas, né? Vai ver o que o Senhor diz. Aí chamaram uns lá que estavam falando, não, pode ir, vai dar tudo certo. Aí Josafá, não tem mais não, Senhor. Chamaram Micaías, aí Micaías, olha, fala a verdade aqui, né? Então, vai dar certo não é para ir. Aí Acabe vira, falando, não te falei, esse aí só fala coisa ruim ao meu respeito. E parece a gente que eu digo a igreja dos dias de hoje, que fica selecionando aquilo que quer ouvir. Ai, vou estar lá né? Hoje a gente tem tudo muito fácil, né? Eu falo muito do YouTube, mas porque é fácil, né? Não, gente, assistir uma pregação no YouTube, isso eu gosto, isso eu não gosto, né? Eu vou naquela, né? Com aquele irmão que fala o que eu gosto, né? Eu vou naquele que não fala, né? Naquele lá que não gosta, que fala, tem uma palavra que não cai bem no meu coração, eu não quero. A gente fica selecionando aquilo que quer ouvir, enquanto que a palavra de Deus é uma só, meus queridos. A palavra do Senhor é uma só. E o Senhor tem usado os seus profetas, a gente não pode negar isso não. Muitas vezes, até a incredulidade tomou conta da igreja em relação ao ministério profético. Vê alguém profetizando, já torce até a boca. Falso profeta existe sim, gente, mas também existe profeta de Deus nessa terra, e a voz deles a gente tem que ouvir, porque a palavra do Senhor diz que credes dos meus profetas e prosperareis. Não despreze a palavra profética. Recebeu a palavra profética, guarda no coração, porque o Senhor vai confirmar contigo mesmo, confirma na palavra, confirma no teu espírito. Vai orar, vai buscar a Deus, que o Senhor vai confirmar a palavra. Mas não despreze o ministério profético, queridos. Não despreze, porque Deus, diz a palavra do Senhor, Ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Aleluia. Jesus disse que a gente sabe reconhecer o tempo. Vocês sabem. Olha aí, você olha para o céu, sabe dizer se vai ter sol, se vai ter chuva. Você sente o vento, sabe reconhecer. Gente, até uma fruta, a gente não reconhece o tempo da fruta? A gente reconhece. A gente fala, tá verde, não vou comer agora não. Não, vou esperar mais um pouquinho. E já passou, isso aqui já não está bom para consumo mais. Né? E será que a gente tem sido capaz de olhar ao nosso redor? Identificar aquilo que Deus está falando para a humanidade hoje? E na nossa vida? Porque a nossa vida, a minha, a sua, a nossa individual, ela também é feita de ciclos, é ou não é? De fases. A gente nasce bebê, criança, vira adulto, depois envelhece. Tem uma época da vida que a gente está ali recebendo as primeiras instruções, depois a gente se prepara para o vestibular, depois faz uma faculdade, ou você termina o ensino médio e vai direto exercer a profissão que você escolheu. Quero ser economista, eu terminei, eu vou agora lá. Não, vai lá sentar no banco da faculdade, passar aquele tempo de aprendizado, até exercer sua profissão. Tem fase que a gente está solteiro, tem fase que a gente está casado. E aí tem fase que é só o casal, depois já vem os filhos. Quando o filho está pequeno é uma fase, quando o filho está grande é outra, quando o filho vai embora de casa é outra fase. É ou não é, gente? A nossa vida é feita de fases, de ciclos. E será que a gente tem parado para olhar qual é o tempo que a gente está vivendo hoje? Hoje, qual é o tempo, qual é o ciclo que eu estou inserido na minha vida? O que é que está acontecendo na minha casa? O que é que está acontecendo com meus filhos? O que é que está acontecendo comigo? Gente, a gente precisa ter um olhar no hoje.
a gente precisa estar alinhado com o tempo que a gente vive. Olha só. Vocês já ouviram gente falar assim? Tenho certeza que sim. Ou você mesmo já falou uma, ou duas, ou várias vezes. Ah, porque no meu tempo não era assim. No meu tempo, não, era de outro jeito. No meu tempo se fazia assim, no meu tempo se fazia assado. É comum a gente falar isso, não é ou não é? Mas você percebe o quanto que essa frase revela que a gente está desconectado com o tempo de hoje? O quanto que isso revela que a gente não está aqui, que a gente está preso no passado, do jeito que as coisas eram feitas antigamente. O quanto que isso nos mostra que a gente não está atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Meus irmãos, olha para a nossa sociedade. Quantas pessoas que você conhece que estão doentes aí de depressão ou de ansiedade? Estão doentes. Linhas muito rápidas. As pessoas costumam atribuir, né? Depressão é o excesso de quê? Do passado. Fica preso em acontecimentos passados, e se entristece, tudo mais, e uma coisa leva a outra, adoece. E ansiedade? Excesso de futuro. Como é que vai ser? E amanhã? E depois? E ano que vem? Daqui a 10 anos? E isso, e aquilo outro. E a pessoa vai, sofre, começa a ter crise. Se consome. Quando a palavra de Deus diz assim, não deis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado, ao dia de hoje, bastam os seus próprios males. Gente, o Senhor nos chama para viver o hoje. O passado, ele serve para nós de aprendizado, para eu avaliar aquilo que aconteceu, extrair o que é bom, desprezar aquilo que foi ruim. E o futuro é para eu planejar, para eu não ser inconsequente. Mas o tempo que é para eu viver é o tempo de hoje. Porque o maná que o Senhor tem para você, ele é para hoje, ele não é para amanhã. Lembra do maná? Que lição o maná. Vou sustentar vocês no deserto. Mas olha, o que você achar lá, você pega só o suficiente para hoje. Vou pegar mais um pouquinho. Amanhã não presta. A única exceção era o sábado, né? O maná, a provisão de Deus é para hoje. Lembra daquele ladrão lá na cruz? Senhor, lembra-te de mim. O que Jesus falou para ele? Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. O tempo é hoje. Será que a gente tem parado para olhar o hoje? O que o hoje nos traz? E mais, o que o hoje requer de nós, queridos? Porque cada tempo, ele requer uma postura apropriada. Não é? Vamos lá nas estações do ano. É verão. Tá um sol aqui em Brasília, de meu Deus, anoitece e fica abafado. Aí vocês me vêm chegar aqui de bota, casaco, cachecol, toquinha, luva. Vocês vão olhar para mim e vão dizer assim, pastora, não está bem não. Irmã Giovana não está bem. Calor lá fora, ela está vestida desse jeito, está o quê? Em desacordo, está inapropriado. Aquilo que está usando não serve. E cada tempo, queridos, tem suas particularidades. Cada tempo que a gente vive, a sociedade se comporta de um jeito. Cada tempo que a gente vive, a economia é de um jeito, a política é de um jeito. Os jovens têm uma linguagem. Os jovens de hoje não se comunicam como os jovens de quando eu era jovem. Não sou mais jovem, né, gente? Que tristeza. Mas não sou mais. Não, já vi, acho que até 34, né, já passei.
Mas cada tempo requer uma postura adequada. Porque eu preciso observar minha família. Porque cada tempo vai requerer uma atitude minha diferente. Para cada um dos meus filhos, por exemplo. Tem filho que tem época que vai requerer mais que o outro. Ou não? Sim. Eclesiastes 3 é muito conhecido. Todos nós conhecemos, né? Há tempo para tudo. Todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. E o Senhor vai falando, olha, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Não é verdade? Há tempo de rasgar, há tempo de costurar, né? A palavra de Deus está coser. E o Senhor vai falando, vai ensinando, que há tempo para tudo, todas as coisas. Mas sabe o que me chama a atenção? Que o último desse texto, né? Não é o último versículo do capítulo, mas o verso 8, né? De quando ele vai falando, há tempo para isso, vai fazendo as comparações. O verso 8 diz assim, olha, há tempo de guerra e tempo de paz. Me chama a atenção, queridos, pelo simples fato que tem situações que o indivíduo está em guerra e ele não se percebe disso. A batalha está travada contra a vida dele. O inimigo está se levantando. É guerra atrás de guerra, é coisa atrás de coisa. E o cidadão está lá, olhando o tempo, só reclamando. Não dá para agir no tempo de guerra do mesmo jeito que se age no tempo de paz. Não pode, vai ser destruído. Se o tempo é de guerra, você não pode deixar que o inimigo só fique em guerra contra você. Você também tem que estar em guerra contra o inferno. Conhece toda a armadura de Deus, mas não veste. Sangue de Jesus tem poder. Tem que pegar a armadura de Deus e vestir. E usar. O livro de Efésios fala da armadura de Deus. A gente tem um escudo da fé. Será que a gente tem usado esse escudo para se proteger nesses dias que a gente vive? A gente liga a TV. A gente vai trabalhar no lado de um monte de gente que não conhece o Senhor. A gente é bombardeado de coisa ruim. E será que a gente tem usado o nosso escudo? O escudo da fé, para proteger a nossa integridade, para proteger a nossa mente, porque muitas vezes a gente está achando que a batalha é com outras pessoas, é contra o inimigo lá fora, às vezes, com o inimigo das nossas almas, mas às vezes a batalha é só aqui. E cadê o escudo da fé para proteger? Está sendo bombardeado? Escudo da fé. A minha fé me protege. É o que o Senhor diz quando Ele faz essa comparação. A nossa fé nos protege. Está sendo bombardeado. Irmãos, o pecado, ele não nasce aqui, ó. Nas intenções. E quando vem um pensamento pecaminoso, proteção com a fé. Mas a gente também não pode viver só se protegendo, não. A gente tem que atacar, porque guerra não se ganha só se protegendo, não. Pensa no esporte, no futebol que seja, né? Futebol. Tem equipe lá, né? Tem o povo que defende, o povo que ataca. Se ficar só lá se defendendo, vai ganhar jogo? Não vai. Tem que atacar, vai ter que fazer gol. Tem que atacar. O tempo do escudo é só para você se preparar aqui, ó, Senhor, deixa eu ver aqui para minha espada, que é a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui o que o meu general de guerra está falando.
Deixa eu ver aqui que o meu estrategista amor está dizendo, porque eu vou atacar e eu vou vencer em nome de Jesus. Aleluia! Cada tempo requer uma postura. Se o tempo é de guerra, tem que agir em como se age em tempo de guerra. Se defendendo e atacando. Se a guerra é espiritual, usa o escudo da fé. Usa o capacete da salvação para proteger a tua mente em Cristo Jesus. Usa a tua espada, porque Deus te deu uma espada, meu querido. Usa a tua espada para guerrear, aleluia. Mas também saiba que no tempo de paz, não é tempo só de descanso, não. O tempo de paz, ele também requer muita vigilância. Porque no tempo de paz, qual é a nossa tendência, né? Quando a gente está na luta, está em guerra, a gente começa, né? É natural da gente se aproximar mais, orar mais, estar mais na igreja, estar mais em consagração, estar mais vigilante, né? Faz mais jejum. A gente se achega mais, não é verdade? Ou é só eu que sou assim? Não, vocês também são, né? A gente é assim, gente. No tempo de guerra, a gente se aproxima mais. E qual é a postura natural do tempo de paz? De querer um descanso. De querer um relaxamento. Mas você descansa e relaxa em relação às lutas que se apresentam contra você, mas não em relação aos cuidados com a sua vida espiritual, não em relação à sua intimidade com Deus. Porque a vigilância, ela tem que prosseguir, ela tem que persistir. Quantos laços, queridos, são lançados no tempo de paz? Eu trouxe um para vocês, que me chamou a atenção, porque eu particularmente nunca tinha prestado atenção na gravidade desse texto. Está no livro de Juízes, capítulo 8. A gente lembra de Gideão como um vitorioso sempre, né? É ou não é? Vitorioso. Deus usou Gideão? Usou. Gideão uns 300. Forte. Coisa de Deus. Ousadia. Ele foi, lutou e venceu em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Mas o verso 27, filho, coloca aí. Depois que a guerra passou, o povo quis que Gideão reinasse sobre ele. E ele sabia, tinha aquele discernimento que não era a época dos reis, que ele falou, não quero ser rei, não vou ser rei. Aí, tá, mas então aceita aqui os despojos, a gente vai te presentear. E aí o povo trouxe muito ouro para Gideão, presenteou ele ficou ali. E o texto diz que Gideão pegou aquele ouro, aqueles presentes, e ele fez uma estola sacerdotal. E passou a usar aquilo. E ali, deixa eu ler o texto, e fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e toda a sua casa. A mesma pessoa que tinha sido usado na autoridade de Deus no tempo de paz, não teve a vigilância que precisava. E acabou conduzindo todo aquele povo à prostituição, a se desviar dos caminhos do Senhor. Vigilância no tempo de paz. Luta no tempo de guerra. Qual é o tempo que a gente está vivendo? Qual é o tempo que você e sua casa estão vivendo? Qual é o tempo?
Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé nessa noite. Porque talvez nós não tenhamos parado para discernir o tempo que nós vivemos. Mas nesta noite, o Senhor te desperta, meu querido. Te desperta para observar, para olhar ao teu redor, para tirar o teu coração do passado, para tirar o teu coração do futuro e prestar atenção naquilo que acontece hoje contigo. O que o Senhor requer de você hoje? O que o Senhor requer da tua família hoje? O que o teu casamento requer hoje? O que teus filhos precisam hoje? Qual é o tempo que você está vivendo? É um tempo de guerra? Se posicione para isso. O tempo é de paz. Se posicione para o tempo de paz também. Se posicione. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Meu Jesus, este é o tempo que se chama hoje, Senhor. Nós aqui, Senhor, estamos ouvindo a Tua voz. E queremos, meu Pai, pedir em oração que o Senhor pegue os nossos pensamentos, Senhor, e leve todos eles à obediência de Cristo. Jesus querido, que onde estiver alguém, Senhor, precisando se posicionar aqui, Senhor, que o Senhor venha dar o discernimento que ela precisa, Senhor, que esta pessoa precisa, para se portar de acordo com o tempo que ela vive. Jesus querido, que o Senhor venha tirar as escamas, Senhor, dos nossos olhos espirituais. Abra nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver que nós estamos vivendo os últimos dias. E que nossas vidas, Senhor, elas precisam ser conduzidas, Senhor, de maneira, meu Pai, a aguardar a Tua vinda. Nos ajuda, Senhor, a conduzir a nossa casa, a nossa família de acordo com este tempo. Nos ensina, Jesus querido, a aceitar o Teu chamado, Senhor, de maneira a entender o que Tu queres para cada um de nós nesse tempo que se chama hoje. Fala conosco, Jesus. Nos desperta, Jesus. Desperta a Tua igreja, meu Pai. E nos faz viver, Senhor, um 2022, Senhor, triunfante. Porque nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo. No nome santo de Jesus, Senhor, nós oramos. E desde já agradecemos. E a igreja diz, amém. Amém. Há alguém aqui nessa noite, no tempo que se chama hoje, que quer aceitar a Senhor Jesus, quer fazer uma aliança com Jesus, ou está afastado do Senhor, dos caminhos dele, e gostaria de se reconciliar. Se tem alguém, levante a sua mão, nós gostaríamos de orar por você. Há alguém que gostaria de fazer uma aliança com o Senhor? Aleluia. Se não tem, que Deus te conceda uma próxima oportunidade em nome de Jesus. E a igreja pode se sentar, tomar seu assento, glorificando o santo nome do Senhor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi concedida de ministrar a palavra do Senhor. Que o Senhor continue abençoando e nos direcionando, cuidando de toda a sua igreja. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Passo a palavra para o pastor Marcelo. Aleluia. Amém, igreja? Amém?